Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos vocês tenham aproveitado, na medida que possível, essas nossas férias. Esse, Espero que todos tenham aproveitado esse nosso tempo, essas 2 semanas, para descansar um pouco. E hoje é o dia que a gente retoma os nossos estudos. Então, hoje é 13/5/2020. Eu vou gravar esse primeiro vídeo para passar algumas orientações, aliás, eu irei passar todas as orientações relacionadas à nossa primeira avaliação, que ocorrerá no dia 15. Então, basicamente, eu acho que duas perguntas se colocam. Uma pergunta é: o que vai cair na prova? E a segunda é: quando e onde e como que vai ser realizada essa prova? Então, repito esse questionamento que todos vocês devem estar fazendo. O que vai cair na prova e quando, onde e como que ela vai ser realizada. Então, nesse primeiro momento, eu vou responder a primeira pergunta, que é: o que vai cair na prova? Então, eu vou fazer uma espécie de uma revisão de todos os conteúdos que vão cair na prova. Lembrando que no nosso último dia letivo, lá atrás, antes da gente sair de férias, salvo engano, lá para o dia 20, alguma coisa de abril ainda, eu postei no nosso caderno que é mágico, eu coloquei quais seriam os conteúdos que eu vou cobrar nessa avaliação. Então, quais vão ser esses conteúdos? Vou repetir novamente. Vai ser sistemas lineares e intervalos reais. Então, até dei uma sugestão, falei, vocês podem revisitar os conteúdos, podem estudar as videoaulas, podem rever tudo, que vai servir como uma revisão. Em todo caso, nesses vídeos que eu irei postar agora, do que mágico aqui, eu irei rever tudo isso com vocês, irei dar as orientações todas passo a passo. Então, nesse primeiro momento, me preocupo agora com o conteúdo, depois eu irei gravar outras orientações, falando que dia que vai ser, o horário, como que vocês vão fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer, tudo isso no segundo momento, no próximo vídeo que eu vou postar. Nesse vídeo é melhor a gente se preocupar primeiro com os conteúdos que irão cair na prova, tá certo? Então, fico feliz de poder estar gravando esse vídeo com vocês, poder estar falando para vocês, né? Espero que todos vocês estejam bem. E então vamos começar então essa primeira revisãozinha, certo? A primeira questão. Então deixa eu trocar aqui o slide. Deixa eu subir um pouquinho aqui essa janela. Então aqui, meus queridos, eu preparei um primeiro item de aquecimento para a gente começar a rever uma forma de resolução desse sistema. Então nós temos basicamente dois métodos. Deixa eu voltar aqui. Nós temos dois métodos. Avancei novamente, voltei. Aqui que eu quero. Tive opções de ponteiro, caneta. Nós temos dois métodos para resolver. Nós temos por soma e por adição. Na prova, professor, eu posso fazer... soma ou substituição. Eu falei adição não, é soma ou substituição. Professor, eu gostei, vocês podem perguntar. Eu gostei muito, eu prefiro o método da substituição. Na hora da prova, eu posso fazer pelo método da substituição? Pode. Outro aluno pode falar, mas eu prefiro o da... Não gostei da substituição, eu prefiro o da adição. Pode fazer por adição? Pode. Na hora da prova, você pode utilizar tanto o método da substituição como o da adição. Às vezes, um vai ter mais vantagem que o outro. Por exemplo, nesse caso aqui, o mais vantajoso vai ser a gente utilizar o método da adição. Por quê? Olha só, vou chamar... Deixa eu só achar aqui meu mouse. Aqui. Então, vou chamar essa equação aqui de equação 1. Minha primeira equação aqui é a primeira. Qual que é essa primeira equação? X mais y igual a 30. E vou chamar essa equação aqui de equação 2. Qual que é essa equação? X menos y. Notem, se eu juntar essas duas equações, se eu somar essas duas equações do jeito que elas apareceram, uma incógnita, uma letra vai sumir.
Porque olha só, nessa primeira coluna, x mais x dá quanto? 2x. Aí se eu faço y menos y, um zero o outro. Mas eu não falei que é soma? Como assim soma e subtração? Olha só, repito. Se eu faço mais y mais menos y, o que acontece? Acaba ocorrendo uma regrinha de sinal. Esses dois sinais não são diferentes, então essa soma vai acabar se transformando numa subtração. Então vai ter y positivo mais o y negativo, a mesma coisa que falar y menos y, e qual que vai ser o resultado? Zero. Então é uma soma. Então na hora que eu somo o y positivo com o y negativo, um anula o outro. Então y menos y é zero. Então eu posso falar aqui, de novo aqui no mouse, eu posso simplificar esse com esse, zerou. Então eu tenho que 2y igual 30 mais 10 dá quanto, meus queridos? 40. Então 2x é igual a 40, certo? Então entenderam por quê? Que na hora que eu somei as duas equações, uma incógnita desapareceu, uma desapareceu porque uma era o oposto da outra. Né? Na hora que eu faço y mais o oposto de y, que é a mesma coisa que y menos y, um anulou o outro, um zerou o outro. Aí aqui nós temos então que 2x igual a 40, esse 2 que está multiplicando passa dividindo, então podemos falar que x é igual a 40 dividido por 2, que vai dar um total para a gente de quanto? De 20. X igual a 20. Acabou? Ainda não, porque a gente ainda não descobriu qual que é o valor do y. A gente pode substituir em qualquer uma das duas equações. Ou na equação que a gente chamou de equação 1, ou na equação que a gente chamou de 2. Vamos substituir na equação que a gente chamou de 1? Então, olha só, na equação que a gente chamou de 1, a gente tem que x mais y é igual a quanto, meus queridos? É igual a 30. Então, se x mais y é igual a 30, e a gente descobriu que x é igual a 20, no lugar desse x, a gente coloca o valor dele. Qual que é o valor dele? 20. Então, 20 mais y é igual a 30. Deixa eu só dividir um pouquinho aqui a tela para... Pronto. Esse 20, que ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, fica y vai ser igual a 30 menos 20. 30 menos 20 dá quanto, meus queridos? 10. Então, y igual a 10. Descobrimos, então, o valor de x, descobrimos que x é 20 e descobrimos que o y é 10. Acabou? Ainda não. A gente precisa colocar o conjunto solução ou conjunto verdade. Então, a gente pode falar que conjunto solução S é igual, abre aqui o conjunto, coloca, é um parzinho ordenado. Então, em primeiro lugar vem o x, que é 20, e em segundo lugar vem o y, que é 10. Certo? Então, meus queridos, essa foi a nossa primeiro item, a primeira resolução que eu fiz para vocês. Eu vou encerrar agora esse vídeo e vou fazer outros para não ficar tão longo, para não ficar tão difícil na hora de colocar ele no YouTube, na hora de colocar ele no nosso Qmágica, tá certo? Então, até daqui a pouquinho já posto mais exercícios. Tchau, tchau, já volto.